Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui com os nossos estudos da função quadrática, a gente vai ver como que os seus coeficientes influenciam no formato do seu gráfico, tá? Então, só recordando, uma função é quadrática quando ela tem essa carinha aqui, o meu y ou meu f de x fica da forma ax ao quadrado mais bx mais c, ou seja, alguém acompanhando o x ao quadrado, que a gente chama de a, um outro alguém acompanhando o x, que a gente chama de b, e um coitadinho que está sozinho, que não acompanha x nenhum, que a gente chama de c. Esses carinhas são os coeficientes da função quadrática, tá? E esses coeficientes influenciam no formato da parábola, Lembra que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. A gente já viu que o a positivo, parábola para cima. A gente já viu que o a negativo, parábola côncava para baixo. Primeiramente, a gente vai ver como que cada um deles influencia esse formato por meio do aplicativo do GeoGebra, que a gente já usou lá para a função de primeiro grau, tá? Então, tá aqui a tela do GeoGebra, certo? No GeoGebra, a gente tem o eixo X e o eixo Y, tá? E eu posso utilizar uma ferramenta chamada controle deslizante, que eu posso ir puxando para um lado ou para o outro e mudando o seu valor, tá? Então, eu tenho aqui um controle deslizante com o nome A, um controle deslizante com o nome B e outro com o nome C. E eles ficam aqui nesse painel de entrada também. É no painel de entrada que eu vou digitar minha função. E vou digitar ela da forma geral da função de segundo grau. Por quê? Esse A, esse B e esse C vão ser os coeficientes da minha função. Então, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Repara que aqui ele já me colocou os valores, 1x ao quadrado, que é o valor do a, 1x, que é o valor do b, e 1, que é o c. Apertei Enter, ele gerou minha função, tá? Essa aqui é a minha função. Repara que o a positivo, côncava para cima, certo? O que eu vou fazer? Eu vou puxar o controle deslizante e fazer mudar o valor de cada um desses parâmetros para a gente ver o que acontece. Primeiramente, eu vou colocar o A5, estou aumentando o valor dele. Olha o que está acontecendo com a parábola. Ela está ficando mais estreitinha, não está? Agora eu vou diminuir o valor do A. Vai acompanhando aqui. Olha o que está acontecendo. Opa! 0,8, 0,1. Olha só o tanto que a parábola ficou aberta aqui. E se eu colocar como zero, Deixa eu tentar colocar como zero. É meio difícil. Aqui. Olha só. Como zero, ficou 0x ao quadrado e a parábola virou uma reta. Porque não tenho mais uma função quadrática. Tenho uma função afim. E olha quando vai ficando negativo. Olha só. Negativo. Dá para eu puxar, o bom do GeoGebra é que eu consigo puxar a minha janela de visualização, E mesma coisa, conforme vai aumentando o valor do número negativo, a parábola vai ficando mais estreitinha. Vou diminuindo o valor do número negativo e a parábola vai abrindo. Chegou em zero, ela abriu o máximo possível, certo? E virou uma reta. Tá certo? Agora, olha o B. O que acontece quando eu mudo o B? Parece que a parábola está pulando, Deixa eu diminuir bem o zoom aqui. Parece que a parábola está pulando, Vou deixar o B como 1 também. Cadê? Como 1. Mais fácil eu mexer aqui. Aqui. E o A vou deixar como 1 também. Cadê o 1? Agora, olha o coeficiente C. O que ele faz com a parábola? Leva ela para baixo, leva ela para cima. Se eu dar mais 1, fica mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Olha onde que o valor do C e olha onde que a parábola está cruzando o eixo Y. Está no 10. Estou diminuindo. Olha só. Quando C for 8. Opa. Olha onde que ele pegou. Então, repara. A gente já está começando a ter uma ideia do que vai acontecer, do que o coeficiente C vai influenciar, Repara que o coeficiente C está me mostrando onde que ela encosta, onde que ela passa, onde que ela cruza no eixo Y, certo? Então, o eixo A, o coeficiente A, a gente já viu que me dá a abertura da parábola,
certo? E o coeficiente C, que a gente vai falar daqui a pouco, ele me mostra onde o gráfico cruza o eixo Y, tá? Então, olha só, varia o coeficiente A, né? O coeficiente A gente já sabe que ele é responsável pela concavidade da parábola e a gente viu que ele é responsável também pela abertura da parábola. Se o A for maior que zero, côncava para cima, a gente já viu isso. Se o A for menor do que zero, côncava para baixo. Vocês já estão cansados de saber disso. Agora, o valor absoluto dele, o módulo, né? De maneira bem rústica, né? Se eu falar do número sem o sinal. Quanto maior o módulo, menor a abertura da parábola, ou seja, a parábola fica mais fechadinha. Agora, quanto menor o valor absoluto do A, né, o valor do A sem sinal, maior a abertura da parábola, ou seja, eu tenho uma parábola mais aberta. Olha só, nessa figura aqui eu construí várias funções com o GeoGebra, variando só o valor do A. Olha só, essa aqui verdinha, A é 5x². Aqui, o A vale 2, aqui o A vale 1, aqui o A vale 1 sobre 2, 1 sobre 10, 1 sobre 50. Repara, quanto maior o valor do A, que é o cara que acompanha o x², mais fechadinha é a parábola. Conforme eu vou diminuindo o valor do A, olha esse gráfico verdinho aqui, a parábola vai abrindo mais. Aqui o A vale 1, diminui mais um pouquinho. Olha só o gráfico azul, esse gráfico marronzinho, A vale 1 sobre 2, 1 sobre 10, olha o tanto que o gráfico está aberto, e 1 sobre 50, olha o tanto que ele está aberto. Se eu chegar em 0x², eu vou ter uma reta, tá? Ah, professor, mas aqui você pegou apenas valores positivos do A, né? Você pegou apenas parábolas côncavas para cima. E se o A for negativo, concavidade para baixo, mesma coisa, pessoal. Eu tenho que ficar atento de olhar o módulo do A, tá? Olha só, essa vermelhinha aqui, o módulo dela, o A, vale menos 5. Só que o módulo do A aqui é 5, tá? Olha só, essa verdinha, o módulo é menos 2, certo? Perdão, o valor do A é menos 2, só que o módulo de menos 2 é 2. Essa azulzinha, menos 1. Essa marronzinha, menos 1 sobre 2. Essa outra roxinha, menos 1/10. E essa outra, menos 1 sobre 50. É o mesmo cara aqui com o A positivo, só que invertido, de ponta cabeça, porque o A é negativo, tá? Já no coeficiente B, a gente tem que perceber o seguinte, que a parábola tem dois ramos, um ramo crescente e um ramo decrescente, tá? O que é o ramo crescente? Quando ela sobe, ó, aqui a parábola está subindo, está subindo. Chegou aqui em cima no vértice, o que acontece? Ela começa a descer, certo? Então, essa parte onde ele está subindo é o que a gente chama de ramo crescente, crescente. E aqui onde ela está descendo é o nosso ramo decrescente, certo? Ah, mas se eu tiver uma parábola com concavidade para cima? Sem problema nenhum, ó. Eu estou descendo, descendo, chegou no vértice, eu estou subindo, eu estou subindo, eu estou subindo. Então, aqui eu tenho meu ramo crescente, perdão, meu ramo decrescente, que é onde eu estou descendo pela parábola, e aqui eu tenho meu ramo crescente, que é onde eu estou subindo para a parábola, tá? O coeficiente B, ele me indica se a parábola cruza o eixo Y no seu ramo crescente ou no seu ramo decrescente, tá? Se o B for positivo, a parábola cruza o eixo Y no seu ramo crescente. Vamos lá para o GeoGebra para a gente ver, ó. Olha o ramo crescente da parábola, onde ela sobe, o ramo decrescente da parábola, onde ela desce. Olha o B igual a 1, o B... Repara que o B está sempre positivo, né? Vai olhando aqui, ou na própria função, os valores que o B está assumindo. Pois que o máximo dele vai ser 10. Repara que enquanto o B é positivo, a parábola
cruza o eixo y no ramo crescente. Agora, quando o b for 0, ela vai cruzar, ela vai tocar, vai passar no eixo y bem no vértice. O vértice não é nem crescente nem decrescente, é onde ele muda o comportamento da função. Tá? E agora com o b negativo, olha só, com o b negativo, a parábola está cruzando o eixo y no seu ramo decrescente. Ah, professor, mas você está fazendo isso aí com a parábola côncava para cima, e se ela for côncava para baixo? Tudo bem, vamos botar a parábola côncava para baixo. Está aqui, côncava para baixo. Vamos lá. Ramo crescente até o vértice, ramo decrescente para cá. Olha só, b negativo, a parábola cruza o eixo y no seu ramo, na sua parte decrescente. Ó. Deixa eu mudar o zoom aqui, na parte que desce. Agora, b igual a 0. Cadê o 0? Está aqui. Ela vai passar no eixo y bem no vértice. E se o b for positivo, a parábola vai passar no eixo vertical, no eixo y, no seu ramo crescente. Tá certo? Então, repara, isso aqui vale tanto para o a maior do que 0, tá? Olha só. Decresce, decresce, vértice começa a subir. Então, ramo decrescente. Opa! Deu um negócio aqui para apagar. Ramo decrescente, ramo crescente. Como ele pegou a parábola, pegou o eixo y no seu ramo crescente, o b é positivo. E aqui, desceu, desceu, vértice, ramo crescente, olha onde que ela pegou? No seu ramo decrescente. Consequentemente, o b é negativo, tá certo? E aqui, mesma coisa, né? Crescente, decrescente, o b é menor do que 0, tá certo? Se o b é igual a 0, como a gente falou, a parábola cruza o eixo y no seu vértice. Ah, só um detalhe, esse gráfico aqui está errado, era para ser assim, tá? Então ignora o gráfico vermelhinho e olha o gráfico pretinho que eu fiz agora mal feito. Vamos olhar esse gráfico aqui. É para pegar no ramo decrescente. Então, olha só, opa, no ramo crescente. Pegou no ramo crescente, B positivo. Vocês entenderam, né? E aqui, se o B for igual a 0, a parábola cruza o eixo y no seu vértice. Tá? Então, olha só, o vértice é onde ela muda de decrescente para crescente. Então, aqui é o vértice, consequentemente, o B vale 0. Crescente, decrescente, aqui é o vértice. Se a parábola cruza o eixo y no seu vértice, a gente sabe que o b vale 0. Certinho até aqui, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Por fim, o coeficiente c, né? Esse cara aqui, na hora que a gente estava brincando lá no GeoGebra, foi fácil de perceber, né? Que foi o cruzamento com o eixo y. Né? Ele me dá a coordenada do eixo y, onde a parábola cruza ele. Então, olha só esse cara aqui. Ó. Eu tenho aqui essa função. Y é igual a menos 2x² mais 3x mais 2. Né? Olha só o que a gente sabe. Olha só quanta coisa que a gente já sabe desses benditos, desses coeficientes. O a é menor do que 0. Então, a parábola é côncava para baixo. O b é maior do que 0. Ó. O b é 3, então é maior do que 0. Então, ela cruza o eixo y no seu ramo crescente. Ó. Ela está subindo, chegou aqui no vértice, começa a descer. E o coeficiente c me mostra exatamente o lugar do eixo y que a parábola vai passar. Vai passar no y igual a 2. Mais especificamente, essa aqui é a coordenada, x igual a 0, y igual a 2. Ó, joga 0 no x aqui. Meu y vai ficar menos 2 vezes 0 ao quadrado,
mais 3 vezes 0 mais 2, y é igual. Sumiu esse cara que está com 0, sumiu, y é 2, certo? Olha essa outra. Y é igual a 2x² menos 5x mais 3. O A, que é 2, né, ele é positivo. Então, concavidade para cima. O B é negativo. Então, ela vai cruzar o eixo y no ramo decrescente, tá? Então, olha só, o gráfico desce, 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 chega no vértice, sobe, sobe, sobe. Olha o lugar que ele cruzou no ramo decrescente. E, por fim, o menos 3, que é o valor do C, ele me fala exatamente o cruzamento com eixo y. Ó, cruzou o eixo y exatamente no menos 3, tá certo? Então, agora a gente já sabe como o A, o B e o C influenciam no formato do gráfico. E a gente está pronto para ver alguns exemplos. Então, no primeiro aqui, quais são os sinais? Eu não quero saber o valor, tá? Repara que o exercício não me falou nada de valor, ele quer saber os sinais de A, B e C nesse gráfico aqui, ó. F de x é igual a ax² mais bx mais c, certo? Bom, para eu descobrir o sinal do A, do B e do C, eu tenho que lembrar o que cada um me fala. O A me fala a concavidade, certo? Então, o A positivo, côncava para cima, A negativo, côncava para baixo. Repara, essa parábola é côncava para baixo. Então, vou pôr a resposta aqui em cima, tá? Como a parábola é côncava para baixo, temos que A é menor do que zero, sem fazer conta nenhuma. Agora o B. O ramo de cruzamento com eixo y. Se o B for positivo, vai cruzar no ramo crescente. Se o B for negativo, vai cruzar no ramo decrescente. Então, vamos ver essa parábola? Repara que ela está subindo, subindo, chegou aqui em cima no vértice, começa a descer, descer, descer. Mas onde que ela pegou? Não pegou no ramo crescente? Então, o B é positivo. Então, como a parábola cruza o eixo y no ramo crescente, temos que B é positivo, maior do que zero. E o coeficiente C? Ele me dá exatamente o cruzamento no eixo y, né? Ele me fala onde que ele cruzou o eixo y. Cruzou aqui. Aqui, pessoal, do zero para cima, os y são positivos, né? Então, eu tenho um y maior do que zero. Consequentemente, o C é positivo. Então, como a parábola cruza o eixo y num valor maior que zero, temos que C é maior do que zero. Então, está aqui as justificativas, tá? Aqui é um lembretezinho do que os coeficientes fazem. Aqui é a justificativa para as respostas, certo? E aí, pessoal, mesma coisa, ó. Analisando o gráfico da função quadrática a seguir, responda. Seu coeficiente A é positivo ou negativo? Parábola côncava para cima, né? A me dá concavidade. Se o A me dá concavidade, A maior que zero, porque côncava para cima. E o seu coeficiente B é positivo ou negativo?
que o B me mostra? O ramo de cruzamento. Lembra que eu tenho o ramo decrescente, né, que a parábola desce, desce, desce. Aqui é o vértice onde ela muda o comportamento e começa a subir, 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 né? Como ele pegou o gráfico no ramo decrescente, o B é negativo, né? Cruzou eixo Y no ramo decrescente. E qual é o valor? Agora ele quer o valor do coeficiente C. O coeficiente C me mostra o local de cruzamento no eixo Y. Então, olha só, ele vai cruzar aqui bem no 4, não é? Então, o C é igual a 4, pois a parábola cruza o eixo Y em Y igual a 4, certo? Último exemplo, eu acho. Não, exemplo aqui estilo vestibular, né? Por meio da análise do gráfico de uma função quadrática, podemos obter diversas informações sobre seus coeficientes. Com base no gráfico fornecido, diga se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas. Então, a primeira está me falando que o B é positivo. Como que eu sei? O B, novamente, eu tenho que olhar o ramo de cruzamento. Repara, o gráfico está subindo, está subindo, está subindo, chegou no vértice, desceu, desceu, desceu. Cruzou o eixo Y no ramo crescente, não é? Então, o B é positivo. Então, essa aqui é verdadeira. O A é negativo. O A me dá a concavidade. Como a parábola é côncava para baixo, né, o A é negativo. Então, isso aqui é verdadeiro. Agora aqui, C igual a menos 6. O C me fala o local de cruzamento no eixo Y. Ele cruzou o eixo Y no menos 6, então é verdade. Agora, o ponto 2 e 0 pertence ao gráfico. O que isso quer dizer? Né? Quando o x for 2, o y é 0. Então, vamos ver. Cadê o x igual a 2? Está aqui. Quando o x é 2, o y é 0. Este ponto aqui, ó, é o ponto 2, 0. Então, realmente, esse ponto pertence ao gráfico. Então, esse aqui é verdadeiro. Agora, o ponto 0, 3 pertence ao gráfico. O que isso quer dizer? Quando x for 0, o y vale 3. Vamos ver o que está acontecendo? Quando x for 0, o y era para estar aqui, ó, no 3. Mas olha onde que ele está. Menos 6. Então, o ponto 0, 3 não pertence ao gráfico. Então, essa afirmativa da letra E é falsa. Tá certo? E agora, para encerrar. Questãozinha de vestibular, né? Ele me falou o seguinte, que a parábola que tem esta equação aqui, ó, esta equação aqui, passa pelo ponto 1 e 0. Beleza, então eu tenho um ponto que está nessa parábola. Então, A mais B mais C é igual a alguma dessas coisas. Nossa, e agora, professor? O que eu faço? Sento e choro? Não. Vamos parar para pensar. Eu tenho isso aqui. Y é igual a ax² mais bx mais c. Ponto 1, 0. Isso quer dizer que quando x for 1, y vale 0, não é? Então, nós temos aqui um valor de x e o respectivo valor
de y, não é? Então, se eu olhar aqui na função, eu tenho este cara aqui e este cara aqui. Uma coisa que eu posso fazer é substituir para ver o que acontece, né? Vai que dá bom. Então, substituindo x e y. Então, olha só, o que eu tenho? Que o meu y é zero. Então, no lugar do y, eu ponho zero, que é igual a vezes o x vale 1. Então, 1 ao quadrado, mais b vezes o x vale 1, mais o c. Então, o que eu vou ter? 0 é igual, 1 ao quadrado é 1, então fica a vezes 1, mais b vezes 1, mais c. Ah, mas espera aí, qualquer coisa vezes 1 não muda nada. Então, a vezes 1 dá a, b vezes 1 dá b, e o c está sozinho. Se eu der uma invertidazinha nisso aqui, a mais b mais c dá 0. Olha só, o que o exercício queria saber? O valor de a mais b mais c. Ele não queria saber o valor do a sozinho, o valor do b sozinho, o valor do c sozinho, que é os 3. E a soma dos 3 é 0. Alternativa A. Viram que exercício mais bonito e bem tranquilo? Então, pessoal, por enquanto é isso daqui. Bons estudos a todos. Até mais.